Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Nas últimas 2 décadas, o Brasil conseguiu reduzir o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho irregular. No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, IBGE, revelam que o Brasil ainda tem cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. E para discutir esse problema, está conosco Maria Cláudia Melo Falcão, coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Maria Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada pela presença em nosso programa. E para começar, o que caracteriza o trabalho infantil? Olá, eu que agradeço pelo convite. Enfim, trabalho infantil é todo o trabalho que priva uma criança ou um adolescente de se desenvolver plenamente, que o priva de ir à escola, que o priva de ter convivência familiar e de ter o seu lazer. E é o trabalho que é executado abaixo da idade mínima estabelecida pelo país. E aqui no Brasil, de acordo com a nossa Constituição Federal, nenhuma criança abaixo de 16 anos pode trabalhar, a não ser na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Bom, e como que o escritório da OIT no Brasil atua na luta pelo fim do trabalho infantil? A OIT, desde 1992, implementou aqui no Brasil o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, que nós chamamos de IPEC, e desde 92 ele vem apoiando o governo brasileiro, as instituições de empregadores e trabalhadores a fazer todas as alterações necessárias para se adequar às convenções 138 e 182 da OIT, que o Brasil ratificou e que estão ligadas ao tema do trabalho infantil. E para isso, então, trabalhamos com um aumento da base de conhecimento, fazemos uma série de pesquisas para que possam realmente nortear as ações do Brasil em relação ao tema do trabalho infantil, toda a parte de comunicação, sensibilização, né, o dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Há um trabalho também grande na parte legislativa para que se façam todas as alterações, para que a legislação brasileira se adeque ao que está na Convenção 138 e 182. O fortalecimento institucional, trabalhamos com as instituições para fortalecê-las, para que elas possam lidar com o tema do trabalho infantil, e também fazemos alguns projetos pilotos sobre o tema de retirada de crianças em situação de trabalho infantil, para que depois, caso esse projeto realmente tenha dado certo, ele possa ser incorporado à política pública brasileira. Podia explicar para a gente o que são essas convenções exatamente, que o Brasil é signatário? Temos a Convenção 138, que estabelece a idade mínima de admissão ao trabalho, né? O Brasil ratificou essa convenção em 2002, e a Convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil, que o Brasil ratificou em 2000, e todas essas, e essa convenção que trata das piores formas de trabalho infantil fala que nenhuma das atividades que são consideradas piores formas, que são trabalho forçado, exploração sexual, o tráfico de drogas, e também uma lista das atividades perigosas que cada país, de acordo com a convenção, ele tem que dizer quais são as suas atividades perigosas, e o Brasil fez isso em 2004, e existe um decreto 6481 que fala quais são essas atividades, e hoje o Brasil tem mais de 90 atividades que fazem parte dessa lista, que nenhuma dessas atividades podem ser executadas por nenhum adolescente ou criança abaixo de 18 anos. Bom, o tema, então, não ao trabalho infantil na cadeia produtiva, foi escolhido este ano pela OIT como mote para o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, lembrado anualmente no dia 12 de junho, como se comentou antes. Por que a OIT adotou esse foco? Todos os anos, né, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a OIT ela escolhe um tema para chamar a atenção. Né? O ano passado foi proteção social, já foi o trabalho na agricultura, e esse ano nós escolhemos, isso é até uma decisão da OIT da nossa sede em Genebra, escolhemos o trabalho infantil nas cadeias produtivas, primeiro porque foi tema, cadeias produtivas foi tema da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra,
e também é um chamado aos empregadores, né? De alguma maneira, toda criança que está trabalhando hoje está vinculada a alguma cadeia de produção, alguma cadeia. Então, chamar também aos empregadores para que eles tomem um cuidado na sua cadeia, para que não tenha, para que a gente possa fazer um trabalho nessa cadeia para termos cadeias livres de trabalho infantil. Então, é mais um ator sendo chamado para apoiar no processo de eliminação do trabalho infantil. Uhum. E de que forma a OIT atua para que as empresas eliminem, enfim, o trabalho infantil da sua cadeia produtiva? Existe algum apoio, enfim, alguma orientação nesse sentido? Existe uma série de medidas que são adotadas internacionalmente, com a Organização Internacional de Empregadores, elaboração de guias e também para o empregador tenha claro que não é o fato de não ter uma criança trabalhando dentro da sua própria empresa que o isenta da responsabilidade que ele tem na cadeia da qual ele faz parte. Se ele não tem, ótimo, mas ele também tem que fazer com que o do fornecedor que ele esteja comprando também não tenha, que o fornecedor desse fornecedor também não tenha trabalho infantil. Então, como trabalhar essa cadeia toda e a responsabilidade que cada um deles tem nessa cadeia para que a gente tenha uma cadeia livre de trabalho infantil. Uhum. Nesse contexto, a fiscalização tem um papel fundamental, né? Exatamente. E não só a fiscalização formal, como a gente diz, que é a fiscalização do Ministério do Trabalho, porque sabemos que hoje talvez eles não consigam fiscalizar todas as cadeias pelo número reduzido de fiscais do trabalho que nós temos, mas se cada um dentro da sua empresa e fiscalizando informalmente toda a sua cadeia, isso tudo é um apoio para evitar que se tenha trabalho infantil. O próprio cidadão, né? Exatamente, o próprio consumidor final. Né? A partir do momento que você saiba, talvez, que uma determinada loja se utilizou de trabalho infantil ou de que comprou de algum fornecedor que utilizou trabalho infantil, nós como consumidores também podemos fazer a nossa parte em não comprar dessa loja, né? Então, exatamente, uma forma de poder participar. Exatamente. Maria Cláudia, nos últimos 20 anos, o Brasil então conseguiu reduzir em mais de 50% o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. No entanto, dados do IBGE revelam que cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 ainda trabalham, como a gente comentou na abertura do programa, né? Eu gostaria que fizesse uma análise assim, do tamanho, né, baseado nesses números, do tamanho desse problema no Brasil. Como você disse, reduzimos em mais de 50%, o Brasil conseguiu retirar mais de 5 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. Isso é um exemplo, é uma referência internacional, mas ainda temos 3,3 milhões de crianças ocupadas, o que representa 8% da população nessa faixa etária. Ou seja, 8% da população nessa faixa etária pode ter o seu futuro comprometido, né? Então ainda é um número alto, temos que tomar medidas para acelerar esse ritmo. O que vem mostrando os números é que as medidas adotadas até hoje, elas foram suficientes para uma determinada parcela de crianças e adolescentes que estavam em situação de trabalho infantil. Mas a gente precisa de mais, outras medidas para que conseguir atingir esses outros 3 milhões que ainda não conseguiram ser atingidos por essas políticas que vêm sendo desempenhadas e desenhadas desde o início da década de 90. Uhum. Essas crianças que foram atingidas, que a senhora comentou, tem alguma atividade específica? Eram crianças onde o trabalho infantil estava ligado às atividades extremamente perigosas, as crianças nas carvoarias, no sisal, enfim, eram atividades que realmente não tinham tinham que ser tiradas em caráter imediato de situação de trabalho infantil. Eram crianças também que tinham que trabalhar porque a família estava numa situação extremamente vulnerável, uma pobreza extrema, então todas essas políticas, o PET, o Bolsa Família, que são programas de transferência de renda, apoiaram muito e conseguiram tirar essas crianças de situação do trabalho infantil. Hoje temos um problema muito grande nas crianças acima de 14 anos, né? Como retirar esses meninos e essas meninas do trabalho infantil. E pelo que os números vêm demonstrando, esses programas de transferência de renda, eles não são suficientes para essa parcela que ainda
ainda persiste em trabalhar. Eles foram o começo, digamos assim, para dar pontapé inicial, mas agora precisa ser medidas mais efetivas, né? E o Brasil, então, se comprometeu com a meta de erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025. No entanto, até pouco tempo atrás, essa meta era até 2020. Isso é um objetivo possível? É um objetivo possível, é audacioso, mas é um objetivo possível. Essa meta agora, ela faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a agenda de desenvolvimento que foi proposta pelas Nações Unidas para todos os seus países membros, onde existe um objetivo, o objetivo 8, que trata da promoção do trabalho decente, e uma das metas desse objetivo é a erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado até 2025. Ou seja, se ele foi colocado ali, existe uma razão clara, que não há desenvolvimento com o trabalho infantil e com o trabalho escravo. Acho que essa é a primeira questão. E outra coisa, se foi colocado ali, creio eu que as Nações Unidas não colocariam isso se não fosse possível. Agora, precisamos tomar medidas, sair da intenção e passar para a ação. E acelerar. Eu acho que a palavra que temos que colocar na nossa cabeça, se realmente quisermos eliminar o trabalho infantil no Brasil, é acelerar. E aí, para isso, precisamos ser criativos, ter outras medidas que não devemos deixar de fazer o que a gente já vem fazendo, mas adotar outras medidas para acelerar e alcançar essa meta em 2025. Bom, a senhora comentou também que o Brasil possui diversas políticas públicas para erradicar o trabalho infantil, mas na prática elas não conseguem se implementá-las de forma mais efetiva, né? Por que disso? O que a gente vê, assim, eu venho falando isso, né? Eu acho que uma série de medidas, adequações legislativas já foram feitas, temos uma série de políticas públicas na área de saúde, na área de educação, na área da assistência social, o trabalho, a fiscalização do trabalho faz um trabalho fantástico em relação... Só que o que percebemos que muitas dessas políticas, elas são criadas em Brasília, mas a dificuldade é que elas sejam implementadas na ponta. É fazer com que todas essas políticas cheguem aos mais de 5.000 municípios que existem hoje no Brasil. Precisamos deixá-las, essas políticas precisam sair de Brasília e chegar nos municípios, porque essas crianças, elas estão espalhadas por todo o Brasil. Né? Então, eu acho que hoje o grande desafio para a implementação é fazer com que essas políticas cheguem a todos os municípios. Exatamente, eu gostaria de saber assim, qual que é a característica do trabalho infantil no país. Existe uma região específica que concentra um número maior de crianças e adolescentes trabalhando? Ele está espalhado por todo o Brasil, né? Mas, de acordo com o IBGE, a região que tem a maior incidência de trabalho infantil é a região sul, por incrível que pareça, depois a região Nordeste, né? Até o estado de Santa Catarina, de acordo com os dados de 2014, é o segundo estado com maior incidência de trabalho infantil. Lógico que se formos olharmos em termos absolutos, São Paulo, Minas Gerais, por serem estados mais populosos, concentram uma maior quantidade, número de meninos, mas aqui a incidência é maior. No Sul é principalmente pela questão do trabalho familiar, da agricultura familiar, né? Então as crianças que trabalham, elas se encontram em geral no campo, né? Exatamente, acho que esse é um grande desafio também que nós temos hoje no Brasil, é encontrar políticas que sejam adequadas para o campo. Mais uma vez, além de fazer chegar a todos os municípios, que essas políticas elas têm que se adequar. Existe uma diferença muito grande entre a zona urbana e a zona rural. Então, como garantir escolas na zona rural, né, como fazer com que uma série de políticas também cheguem na zona rural, porque não é porque esse menino, essa menina está na zona rural, ele tem o mesmo direito que qualquer outro menino ou menina que mora numa cidade, né? Então, não podemos isentá-los de ter acesso a essas políticas que é um direito dele, o direito à educação, o direito a um programa de transferência de renda, enfim. E aí temos que fazer todas as adequações necessárias para que essas políticas cheguem a qualquer menino e a qualquer menina aqui no Brasil. Maria Cláudia, a cultura do trabalho infantil é muito forte no país, como falávamos no bloco anterior. Segundo o senso comum, é melhor o adolescente estar trabalhando do que estar na rua ou mesmo usando drogas. Como desconstruir esse mito de que o trabalho infantil é bom para a formação de valores morais da criança, por exemplo, principalmente para aquelas crianças pobres? Quando eu escuto isso, eu fico realmente muito chateada, enfim, como se só houvesse
essas duas opções para essa criança. Nunca se pensa, é melhor a criança estar na escola do que estar na rua, né? É só o trabalho ou a rua. Então, assim, isso para mim é... Por exemplo, dizer, é melhor a criança brincar, né? Por exemplo. Do que tá na rua. Então, isso para mim mostra ainda uma fragilidade muito grande que temos ainda em relação à educação no Brasil. A educação hoje, ela não é vista como uma alternativa. Assim como o trabalho é visto como alternativa, a educação hoje, ela não é valorizada adequadamente para ser uma alternativa para esse menino, especialmente o menino pobre, né? Que ele só vai conseguir romper o ciclo da pobreza se ele estudar, senão ele vai perpetuar esse ciclo da pobreza. Então, acho que isso demonstra, e como nossas escolas ainda precisam melhorar em muito para a gente acabar com esse estigma de que escola não é uma alternativa viável. Inclusive, já tem pesquisas que afirmam que, principalmente os meninos infratores, a maioria deles trabalhava na infância, né? Então, quer dizer, toda a sociedade acaba ganhando quando a criança ou adolescente está na escola. Exatamente. Acho que precisamos... É um trabalho que, lógico, é um trabalho de longo prazo, mas não podemos desistir, né? Eu acho que a educação é hoje a principal saída para a eliminação do trabalho infantil. Mas ela precisa realmente ser uma boa educação, seja uma escola que acolha, que traga esse menino, que eles gostem de ir para a escola. Hoje o que temos, o que a gente percebe quando vamos ver algumas escolas, realmente essa escola espanta os meninos e as meninas, né? Essa cultura de que o trabalho gera valores, né, valores éticos e morais, enfim, para a criança, ela é mais forte no campo? Eu acho que tem toda a parte, né? Eu trabalhei, então meu filho, a coisa também da transmissão, né? Da terra para o filho, dos valores, do meio. Mas esse menino, essa menina, ele pode, eu acho que primeiro, ele tem o direito de escolher se ele quer essa vida, né? Além disso, ele pode sim se qualificar e talvez ele deixe de trabalhar tão cedo, mas vá se qualificar e quando ele volte ou quando ele acabe de estudar, ele possa melhorar muito mais a terra, trazer novas técnicas, melhorar o negócio familiar, né? Então, acho que é vantagem para todo mundo quando se dá a oportunidade para esses meninos e para essas meninas estudarem. A gente vê a importância também do poder público, né? Porque muitas vezes o pai ou a mãe, tanto do campo ou da cidade, não tem alternativa e acabam tendo que levar essa criança junto para os seus locais de trabalho, né? Então, acabam sendo forçados muitas vezes para ficar ali, ao invés de ficar em casa sozinhos, vão trabalhar com os pais, né? Então, eles precisam ter uma segunda opção, uma oportunidade que o Estado tem de fazer a sua parte também. Lógico, é isso, é fazer com que todas essas políticas públicas, que seja a escola em tempo integral, que seja a creche, enfim, tudo isso que está sendo pensado, né, que eu acho que em Brasília todos nós estamos pensando, temos aí todo um trabalho muito grande, mas independente do lugar, do tamanho do município, da área, se é rural ou urbana, isso tem que chegar em todos os cantos do Brasil. E como que você posicionaria o Brasil diante dos outros países no combate ao trabalho infantil? O Brasil, ele é hoje uma referência internacional, né? Uma série de países, nós aqui já promovemos uma série de trocas de experiências, de boas práticas brasileiras que foram levadas para outros países. Em 2013, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Foi a primeira vez que essa conferência saiu do norte, veio para o sul, e acho que isso teve um valor muito grande, um simbolismo muito grande em trazer essa conferência para o Brasil. Mas o Brasil, como a gente já falou, tem 3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. O Brasil, ele realmente impacta o número da região e impacta o número global. Então, todo e qualquer trabalho que seja feito aqui no Brasil para a eliminação do trabalho infantil tem um efeito multiplicador e tem um efeito nos números globais também, regionais e globais. Uma alternativa bastante adotada agora seria a lei do menor aprendiz, né? Além da lei da aprendizagem. De que forma a OIT atua para auxiliar esse jovem a se inserir no mercado de trabalho?
Acho que a aprendizagem hoje, porque desses 3 milhões, 80% tem acima de 14 anos. Então, a aprendizagem, até pouco tempo atrás, ela não era vista como uma das estratégias de eliminação do trabalho infantil. Acho que tem alguns anos só que a gente vem discutindo ele como uma estratégia de eliminação do trabalho infantil. Como a grande maioria está acima de 14 anos, a aprendizagem, ela pode ser sim essa estratégia. Então, a OIT vem tentando estudar, identificar quais são os problemas, por que as empresas não cumprem a sua cota, o que podemos fazer para dar prioridade para esse público, porque está na Constituição Federal. A criança ou adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Então, a partir do momento que esse menino, que essa menina, ela escolhe trabalhar, ela tem direito a esse trabalho, mas tem que ser um trabalho protegido e aí tem que ser a partir dos 14 anos, de 14 a 15, somente como aprendiz. Então, nós estamos nessa discussão, tentando priorizar para ver o que pode ser feito para que a aprendizagem possa priorizar essa faixa etária de 14 a 17 anos. Acho que, mais uma vez, a fiscalização tem um papel importante, né? Porque as empresas têm essa obrigação de contratar com menores aprendizes, mas não cumprem a legislação. A fiscalização, como sempre, faz um trabalho primordial, fazem mais até do que podem. Eu sou fã da fiscalização do trabalho no Brasil, inclusive já levamos para vários outros países a maneira como é feita a fiscalização do trabalho no Brasil, mas hoje o que a gente sente muitas vezes é que a aprendizagem para os empregadores ainda é vista como um cumprimento de cota, né? E não como uma oportunidade para você qualificar um menino, uma menina que futuramente possa vir a ser um funcionário da sua empresa. E aí a gente precisa inverter isso. A aprendizagem, ela não pode ser um cumprimento de cota somente. Tem que passar a ser, tem alguma coisa errada, porque na verdade isso seria para qualificar, para dar formação, para manter esse menino na escola, ele teria que ser visto como algo interessante para a empresa. Mas isso ainda não consegue. Então, eu acho que é a grande mudança que precisamos fazer hoje na aprendizagem. Mudar um pouco a lógica. A lógica. Bom, e para encerrar, qual que é o grande desafio do combate ao trabalho infantil no Brasil? Eu acho que o grande desafio ainda é a educação, e acho que aqui a gente pode falar um pouco de educação em tempo integral, né? Essa educação em tempo integral, ela tem que chegar a todas as escolas, né? Acho que isso que vai não só garantir, mas que vai prevenir a entrada de novos, porque enquanto a gente está falando aqui, os meninos, tem outros meninos crescendo, meninos que estão nascendo, que estão crescendo, que daqui a pouco vão entrar. Se eles já começam desde cedo numa escola em tempo integral, isso daí já tem um efeito preventivo muito grande. E para um efeito mais imediato, acredito que o grande desafio, como eu disse há pouco, é fazer com que todas as políticas públicas de prevenção e eliminação do trabalho infantil cheguem a todos os municípios. Eu acho que essa municipalização, chegar na ponta, que é onde vai fazer toda a diferença e é onde a gente vai fazer realmente com que o menino deixe de trabalhar. Bom, Maria Cláudia, esse tema realmente é muito importante, mas hoje, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Eu que agradeço e a OIT está sempre à disposição. Obrigada. Hoje conversamos sobre as alternativas de combate ao trabalho infantil no Brasil com Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT. Nos vemos no próximo programa. Até lá!